Em nosso estudo de hoje está na carta Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Emmanuel comenta na lição 170 do livro Vinho de Luz. Amanhã. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra pode surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida, contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Bem, essa lição de hoje me lembrou, em primeiro lugar, que o Emmanuel, que é o autor desse livro, Vinho de Luz, que a gente vem fazendo comentário já há algum tempo, ele também escreveu uma série de romances através das mãos de Chico Xavier, e um dos primeiros se chamou Há 2000 anos. E nesse livro ele comenta que ele foi um senador romano e que teve contato pessoal com Cristo. E que o Cristo falou para ele o seguinte na hora que encontrou com ele: vem comigo, que se você vier comigo agora, abrindo mão, né, das atividades que você está exercendo, carregando a tua cruz e me seguindo, como Jesus sempre falou, vem comigo, que se isso acontecer, você poupará séculos e séculos de provas e de aprendizado. Você vai vir comigo. E o Emmanuel não quis, naquele momento, aceitar o convite do Cristo. Engraçado que ele fala há 2000 anos por conta disso, que foi na época de Cristo. Então nós estamos 2000 anos depois e a gente tem a notícia primeiro através do Chico Xavier, depois confirmado por outros médios, que Emmanuel hoje está encarnado em São Paulo. Reencarnou no ano de 2000, quer dizer, está um jovem de 21 anos hoje. E o que acontece? O mesmo não aconteceu com a esposa dele na época, Lívia, do romance, que ela aceitou aquele convite, e ela inclusive veio a desencarnar nas arenas, que ela foi presa junto com os cristãos que se reuniam às escondidas, e foi jogada na boca dos leões, como aconteceu na época com os cristãos primitivos. Mas quando ele vem falar para a gente assim, né? Amanhã farei, amanhã tereis forças, a ideia que dá para a gente, de quem perde a oportunidade, não é que a oportunidade vai deixar de vir, mas a gente consegue observar que o que acontece com a pessoa quando perde um determinado ônibus. O ônibus tem horário para passar. É de 30 em 30 minutos, é de 1 em 1 hora. O horário do avião também. Então, quer dizer, quanto maior a viagem, quanto mais importância a viagem tenha, de repente até o intervalo de tempo entre uma oportunidade e outra acaba sendo mais longo, acaba sendo maior. Né? Então o Emmanuel, ele mesmo relata que ele jogou fora a oportunidade e vem agora procurando aproveitar a oportunidade dele, trazendo essas reflexões maravilhosas. O Emmanuel também, em uma das lições dele, ele vem dizendo uma coisa interessante, né? Ele vem falando para a gente, o importante para a gente é que a gente nunca fique marcando passo. É que a gente sempre caminhe, mesmo que seja um pouquinho, seja muito pouquinho, imperceptível muitas das vezes, mas pelo menos a gente está caminhando para frente. Porque o que acontece? Ele diz em uma das lições
que 1 milhão de dias em que a gente viveu a vida puramente instintiva, voltada para o laço material, para a vida física, não vale mais do que um dia que a gente voltou para a espiritualidade. Então, vamos trazer comigo uma reflexão de matemática, de geometria. Se eu estou numa reta horizontal, essa reta horizontal significa matéria, e a vertical significa o caminho para o Pai. A pessoa que está vivendo a vida puramente material, ele está aqui, ó, caminhando rente a rente com essa reta da matéria. Quando ele vira para o lado espiritual, ele começa a fazer assim. Se ele vai fazendo assim, mesmo que aos pouquinhos, mas sempre evoluindo um pouquinho, em curto espaço de tempo, ele vai estar numa posição tão destacada, tão, né, mais distante de quem está vivendo na matéria, que vai assustar a gente. Caramba, como é que foi parar lá em cima? Foi parar lá em cima porque ele, em momento nenhum, ele parou de evoluir pelo menos um pouquinho. Então o interessante é que a gente esteja sempre compenetrado dessa realidade, da gente parar assim, eu tenho que me cobrar, estar sendo cada vez melhor a cada dia que passa. Eu tenho que me cobrar ser uma pessoa mais paciente, menos agressiva, não tão rancorosa, não guardar mágoa, aprender a superar essas dificuldades de relacionamento. Eu tenho que me cobrar isso, de ter mais disciplina para o meu trabalho, de ter mais disciplina para a minha vida, disciplinar os meus instintos, disciplinar os meus vícios, entender o que é o vício, por que eu estou preso nele, por que eu não estou, como é que eu faço para sair, o que eu preciso para ter uma vida livre, para ter uma vida voltada para a liberdade, para o meu Pai. Eu preciso estar tendo me compenetrado disso a cada dia. Ele bota aqui, ó, todos os pequenos hábitos, todos. Agora, o lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências que a procrastinação, né, que é justamente você adiar, né, o serviço a que se devota, porque ó, entre uma hora e outra pode aparecer impedimentos, lutas de indefinível duração, né, e às vezes acontecem coisas, né, são as turbulências que acontecem nessa vida, tanto as turbulências sociais, como as turbulências também individuais. Mas você imagina, por exemplo, aquela pessoa que estava postergando um investimento comercial e de repente postergou tanto e pegou o período de pandemia, agora não consegue mais fazer, né? Isso aconteceu também, um momento triste na nossa história, né, para muita gente. Era um momento de mudanças, tudo bem, mas foi um momento triste por conta da reação de muitas pessoas. Quando um dos presidentes da República, lá na década de 90, resolveu não deixar as pessoas usarem o saldo que tinha no banco, as pessoas entraram em desespero, foi deixar para depois e acabou não podendo usar. Então, tudo que a gente vai deixando para depois, né, existe aquela diferença de você fazer provisões pensando no futuro, pensando nos filhos, que ela é sempre válida, mas sempre também carece de reflexões profundas, que até o próprio Cristo falou, né? Você não vê os lírios, olha como é que os lírios se vestem, nem Salomão, com toda a sua, né, magnitude, se vestiu tão bonito quanto os lírios. Você fica preocupado com o que vai comer, com o que vai se vestir. Calma que a cada dia é o seu dia. Não é? Então a gente tem que também botar isso no papel, mas ficar deixando para depois, Então o que acontece? Ele bota aqui pra gente, ó, cuida depois de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício da tua própria felicidade, porque amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem. Para aquele que não trabalhou, vai ficar se lamentando. E tem uma frase maravilhosa da nossa música, que ele falava assim, né? O luto sem saída da hora não vivida é bem pior para o coração que a despedida. Eu gosto muito dessa frase. O luto sem saída, eu fico naquele luto porque a oportunidade estava aqui, eu não aproveitei, eu não vivi. O luto sem saída da hora não vivida é muito pior para o coração do que até a própria despedida. Então o que está uma mensagem que fica? Faz, arrisca, vai fazer. Mesmo que dê errado e você tenha que se despedir depois, fica o aprendizado. Mas o luto de você não ter feito, de ter deixado o tempo passar, ter perdido a oportunidade, é um luto que não vale mais a pena a gente estar se submetendo a ele. E vou encerrar com essa frase que está aqui no texto, né? Uma andorinha voa sempre na direção do clima primaveril. Agora o corvo está
está sempre procurando detritos no chão. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.